Olá, amigos prevencionistas, amantes da segurança do trabalho e que gostam dessa área aqui. Se você chegou nesse vídeo, se você está vendo esse vídeo, é porque você gosta, né? Então, se você não estaria aqui, né? Se você não gostasse da área de segurança do trabalho, ou se você já não estivesse fazendo o curso, ou então pensando em fazer o curso, né? E para quem é novo, que está chegando novo, está vendo o vídeo agora pela primeira vez aqui no canal Tem Segurança, eu não costumo falar muito sobre atualizações de normas, esse tipo de coisa, parte técnica, eu quase não falo sobre isso, né? Os meus vídeos não são muito sobre isso. Os meus vídeos são, se vocês, quem já conhece já sabe, mas quem não conhece, quem está chegando agora e vai ver outros vídeos, vai perceber que meus vídeos não são direcionados para esse tipo de assunto. Normas técnicas, normas regulamentadoras e tal, né? Enfim, quase não discuto esse tipo de coisa aqui. Tem alguns vídeos, mas a maioria não. Mas, então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho mais relacionado à segurança do trabalho, mas de forma diferente, como eu sempre gosto de fazer aqui. Roda a vinheta. Bom, continuando nosso assunto, então, né? Sobre a questão de técnico de segurança do trabalho. Ser técnico de segurança do trabalho vai muito além de... Não é sobre normas, sobre regulamentos, sobre procedimentos, normas técnicas. Não é nada disso. Ser técnico de segurança do trabalho vai muito além de tudo isso, né? Então, na minha visão, como técnico de segurança, que foi durante 24 anos que trabalhei nessa área há mais de 40 anos, mas como técnico de segurança foram 24. Então a minha visão da profissão em si é uma visão, vamos falar assim, fora da questão salarial, da questão do conhecimento técnico. Claro que tudo isso é importante. Você ter um bom conhecimento técnico, você conhecer as normas regulamentadoras, conhecer normas técnicas, procedimentos da empresa, né? Isso faz parte do seu trabalho. Ter um bom salário, é óbvio que é bom, isso não se discute, né? Mas a nossa... Vamos falar assim, você fazer um curso técnico pensando apenas, porque eu quero ser o melhor técnico de segurança do trabalho, conhecer de tudo. Não é só isso. Ou então, eu gostaria de ganhar bem, vou fazer o curso de técnico de segurança do trabalho porque o salário é bom. Eu nem sei quanto que está o salário hoje de técnico de segurança, eu estou há 6 anos aposentado. Mas na minha época o salário era muito bom em relação a outras profissões, né? Só que assim, se você for fazer o curso técnico só pensando nisso, talvez não seja para você essa profissão. Porque ela vai muito além disso. E muito além que eu falo, porque o técnico de segurança do trabalho, além do conhecimento técnico que você tem que ter, né, obviamente, né, você tem a parte que envolve sentimento, é a parte sentimental da profissão. E por que eu estou falando isso, parte sentimental? Porque você vai mexer com questões pessoais. Você vê uma pessoa acidentada, sofrendo ali, isso está além de você conhecer norma, de você ser um bom profissional, tecnicamente falando. Está muito além disso. Porque naquele momento, você tem que ter muito autocontrole, porque você está lidando nesse momento com o sentimento da pessoa. Você agir de forma correta nesse momento é muito importante. Não é a hora de você questionar isso ou aquilo, por que aconteceu, por que não aconteceu um acidente. Eu tive uma época na empresa que eu trabalhava e que quando acontecia um acidente, o técnico, a gente ficava sabendo, né? E você tinha que ir lá no ambulatório da empresa e conversar, se possível, com o acidentado. Essa vamos falar assim, era um procedimento da empresa que foi adotado visando você colher as informações quentes ainda, né? Não deixar esfriar, a pessoa pensar no que ela vai falar, né? Tem o lado bom, que pode ser que você consiga informações relevantes para a investigação do acidente. Sim, eu acho que tem esse lado bom. Mas o lado ruim é você estar ali, a pessoa sendo medicada, sendo tratada, fazendo primeiro socorro e você fazendo pergunta para a pessoa, né? Perguntas relacionadas ao que aconteceu. Isso é uma situação bastante constrangedora, né?
Para mim era horrível essa parte. Eu detestava ter que fazer isso, mas tinha que fazer porque era um procedimento da empresa. Obviamente que existe a questão da investigação rápida, né? E isso é importante. Então, tecnicamente falando, o técnico de segurança tem que estar preparado para isso. Saber fazer. Eu tenho vídeos falando aqui como você fazer uma boa investigação de acidente. Se você der uma pesquisada aí, você vai achar. Mas o nosso assunto hoje, conforme eu falei no início do vídeo, né, não tem a ver com parte técnica, nada disso. Eu estou aqui falando daquilo que envolve a parte pessoal nossa. Então, você ser um bom técnico de segurança do trabalho não é você conhecer tudo de normas, saber, eu sabia, né, o nome de todas as normas regulamentadoras, essas coisas, conhecia muito das normas, né, mas isso para mim, raríssimas vezes eu usei isso, raríssimas vezes, então eu não precisei saber disso, né, quando eu precisava eu podia pegar o livro na época, hoje é tudo digital, mas na época eu sei lá, pegava o livro, pesquisava e achava o que se queria lá, o item certinho que falava daquele assunto, enfim. Mas, então, como eu estou falando, raríssimas vezes eu precisei disso. Eu precisei muito mais de coisas diferentes para fazer o meu trabalho. E fazer o seu trabalho de forma diferente não é deixar passar as coisas, é ser permissivo, né? Porque está acontecendo uma coisa ali e você fecha o olho e passa batido. Não, não é isso. Fazer o seu trabalho de forma diferente é você convencer as pessoas, né, de que você está ali para ajudar e não para atrapalhar. Então, o nosso trabalho, como técnico de segurança do trabalho, vai muito além de você ter conhecimento dos procedimentos. Obviamente que se você chega num determinado trabalho e está acontecendo ali algo que pode ter um risco iminente, você vai parar essa atividade. Mas o seu trabalho não termina aí. Teve uma época também na empresa que, com toda a autonomia que a gente tinha, e a autonomia era muita mesmo, dada pelo gerente da empresa, né? O diretor, o máximo lá, né? Era assim, se a gente falasse, ó, para essa atividade, parava, não importava quem fosse, tinha que parar. E bloqueava o equipamento, se fosse um equipamento, né? Botava um bloqueio lá e pronto, ninguém mexia naquilo mais, até sanar o problema. Mas para mim aquilo não estava certo. Claro, parar o equipamento sim, mas não ir lá fazer isso e voltar embora, e voltar lá e falar pro meu chefe, parei o equipamento lá, lá, ótimo. E aí entrava na estatística lá, né? Mas isso é o nosso trabalho? Não. Nosso trabalho está muito além disso. Você ir lá, parar o equipamento e depois já reunir todo mundo e falar, vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar isso aqui, para continuar esse trabalho. Talvez haja um paliativo para eliminar esse risco iminente de acidente, até que a situação seja realmente consertada, corrigida de forma definitiva. Então é nosso trabalho participar disso. Se envolver com aquilo que está ali, né? Porque ali é o trabalho das pessoas. Então, se você faz as coisas apenas pensando na parte técnica, você agride as pessoas. Então, esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho tem de tudo. Até psicólogo, né? Até psicologia, às vezes entra no nosso agir, né? Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente. E às vezes, depois que você começa a trabalhar bem, fazer a sua função de forma correta, coerente, com educação, as pessoas passam a ter confiança em você. Porque no primeiro momento, um técnico de segurança, vocês podem achar que não, mas isso existe. Na empresa é assim, existe o pessoal administrativo que está do lado da empresa e é assim que o funcionário enxerga. E existe o pessoal da produção, que é aquele pessoal que está lá com a mão na massa fazendo o seu trabalho. Então existe essa divisão invisível, né, que a gente não enxerga, né, mas existe. Então os funcionários, eles estão sempre com o pé atrás de quem aparentemente está do lado da empresa, que é o nosso caso. Nós somos da área administrativa, né? Então o funcionário enxerga a gente como alguém, quase que como um inimigo, né? Que está ali para atrapalhar o trabalho deles, ferrar com a gente, conforme às vezes algum funcionário fala, né? Então você precisa mudar isso. Se é essa visão que o funcionário tem do técnico de segurança, e você está chegando na empresa, você é um técnico de segurança novo, você precisa mudar essa visão. E você só consegue isso se colocando no lugar das pessoas que estão ali. Então, às vezes, elas estão se colocando numa situação de risco, não é porque elas querem.
ou é por falta de conhecimento, ou é porque tem alguém por trás exigindo que elas façam aquele trabalho. Então você precisa, com todo cuidado, descobrir essas coisas que estão acontecendo ali. E você só consegue isso sendo amigo das pessoas. Então, quando você toma uma atitude de paralisar uma atividade, ou talvez até pedir uma advertência para um funcionário, você tem que deixar claro para as pessoas que aquilo que está acontecendo não é contra a pessoa, é contra aquela situação que estava ali, né? Que poderia levar a um acidente. E quando eles entendem isso, quando o funcionário entende isso, você passa a ser amigo deles. Então houve caso comigo do funcionário que ele tinha muito mais confiança de falar comigo do que falar com o chefe dele às vezes. Então ele às vezes preferia me chamar lá num canto e contar algumas coisas que estava incomodando ele e que eu não estava vendo, mas que ele não queria falar para o chefe dele, ele preferia falar comigo, porque falando comigo ele sabia que eu ia tomar uma atitude e ia ser resolvido. E eu nunca ia envolver ele. Então eu sempre agia de forma que o funcionário estava lá no canto dele, tranquilo, e de repente a situação para ele mudava. Então isso não é sobre conhecimento técnico. Você vai usar seu conhecimento técnico para muitas coisas, né? Claro, né? Mas nesse momento não é isso. Nesse momento é você estar usando do seu jeito de cuidar das coisas, de forma que as pessoas não se sintam, como eu falei, né, agredidas ou prejudicadas por você. Né? Então você se envolver na atividade das pessoas. Quando você trabalha numa grande empresa, veja que o técnico de segurança ser técnico de segurança de trabalho tem bastante particularidade. E uma delas, que eu tive essa visão de perto, eu fiz parte disso, né? Quando você trabalha em uma grande empresa, é diferente de você trabalhar, às vezes, numa pequena empresa. Às vezes não, sempre é diferente, né? E eu vi isso bem de perto quando eu trabalhava numa grande empresa e a gente era numa equipe grande. Então nem todos os técnicos de segurança faziam as mesmas coisas. Tinha técnico de segurança que não fazia as coisas que eu fazia, por exemplo. Por exemplo, eu era responsável na época pelo PPRA, atualização do PPRA. E era só eu. Então nenhum dos outros técnicos faziam isso. Claro que eles me ajudavam. Eles iam na área deles, que eles trabalhavam, cada um tinha a sua área lá, né? E eles me passavam as coisas que tinham lá. Mas quem fazia atualização no documento, tudo era eu. Então ninguém fazia isso aí. A parte de preenchimento de PPP, né? Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. Era eu e mais um técnico. Todos os outros, ninguém fazia isso. Então eu vejo que, às vezes, numa empresa grande, é muito mais fácil de você trabalhar do que numa empresa pequena. Porque você vai estar fracionado ali, né, as atividades, não vai estar dividido entre os técnicos. Para não ficar pesado para ninguém, né? Você não tem que fazer tudo, né? Mas aí você pega uma empresa pequena e você tem que fazer tudo. Você vai fazer treinamento, você vai fazer tudo. Eu fiz isso depois no final da minha carreira, para quem está mais antigo aqui no canal já sabe disso, né? Eu fui para uma filial da empresa, né? Fui transferido e lá eu fazia de tudo. Lá eu participava de contratação, até de contratação de funcionários, eu era responsável pela área patrimonial, né? Então vigilância. Às vezes eu estava na minha casa e o vigilante me ligava sobre alguma coisa que estava acontecendo. E era responsabilidade minha, além da prevenção, além da parte de segurança do trabalho, né? Parte de saúde, né? Tinha um ambulatório médico, só tinha um enfermeiro, mas era eu que era o responsável ali. Então, veja que aí você tem muita coisa, além de toda a parte sua realmente, né? Treinamentos, era tudo eu que fazia, dos procedimentos da empresa, treinamento de brigadista, era eu que fazia, enfim. Então veja que daí sim, aí você precisa de muito conhecimento técnico, porque você está cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, né? Veja que aí sim, você, além do conhecimento técnico que você é obrigado a ter, isso é óbvio, né? Mas você tem a outra parte que está ali, que é o seu contato no dia a dia com o funcionário, né? Você conhecer os funcionários, se for uma empresa pequena, você precisa conhecer todo mundo, você precisa trabalhar a sua relação com cada um, e cada um é cada um, né? Totalmente diferente, né? Tem aquele que nunca vai te dar trabalho, que sempre vai te ajudar, e tem aquele que de vez em quando está cometendo algum deslize, né? E que você precisa ter mais cuidado, né? Você precisa conversar com os responsáveis, falar, esse funcionário
tem o cara é super profissional. O trabalho dele faz muito bem feito. Mas ele tem aquele lado deslize dele que ele veio trazendo com ele, né? E que não é uma coisa que se muda do dia para a noite, né? Vai depender muito do seu trabalho, do seu poder de convencimento, né? De que a segurança do trabalho está ali para ajudar e não para atrapalhar. Então, se você está nesse vídeo, está vendo aqui esse vídeo, está assistindo, né? Pense nisso, se você está pensando em entrar na profissão, ou se você é um técnico novo, né? Ou está estudando, né? Então, pense nisso. Pense na profissão de técnico de segurança do trabalho, muito além do seu conhecimento técnico e também de normas, ou seja, de fazer seu trabalho apenas tecnicamente. Então, pense além disso. Que você vai ter que ser um funcionário, um profissional voltado, né, para as questões pessoais também, né, das pessoas, não apenas em cumprir a sua profissão como técnico de segurança do trabalho, aplicando normas e regulamentos. Então não é só sobre isso, né? Mas eu espero que se você está na área ou está se formando, né, espero que se você tinha algum pensamento diferente, né, que você faça uma reflexão, né, sobre a profissão, né? E se você fazer da forma que eu falei, né, pensando nas pessoas, você vai se dar muito bem com o técnico de segurança. Você vai ser um bom técnico, uma boa técnica, né? E você vai vencer na sua vida. Talvez para frente você faça um curso de engenharia, faça uma pós-graduação em segurança do trabalho, você venha a ser um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, um gerente na empresa, como eu tenho amigos que saíram lá do ensino médio e foram passando, hoje são gerentes aí com 20, 30 técnicos de segurança, responsáveis, né, por uma equipe grande, né? Então, vai muito da sua aplicação, né, claro, né, do seu conhecimento também, né, estudar é muito importante. E aí, nesse caso, né, você falar, não, isso não é para mim, né, porque eu já vi casos assim, né, a pessoa fala, eu comecei, mas eu não gostei, tá tudo bem, né, parte para outra e tá tranquilo, né, mas é uma profissão apaixonante, eu trabalhei muito tempo nessa área, né, então, se eu falar assim que eu me arrependi alguma vez de ter entrado para a profissão, eu estaria mentindo, porque eu gostava muito do que eu fazia. Tá bom? Então espero que ajude vocês nessa questão aí, numa decisão e tal, né? E que vocês possam ser um ótimo técnico de segurança, uma ótima técnica de segurança, que hoje tem bastante mulheres na área, né? E que vocês façam o seu trabalho da melhor forma possível, né? Nunca agredindo ninguém, né? Sempre de forma coerente, nunca se exaltar, fugir de discussão e tal, né? Faça o seu trabalho de forma que tem que ser feito, porém, sem que as pessoas se sintam agredidas por você, você vai se dar muito bem. Valeu? Deixa o like aí, comenta, deixa um comentário, qualquer coisa aí, compartilha esse vídeo, fala para os seus amigos, né? Enfim, o meu desejo, né, é que as pessoas que estão nessa área, né, se tornem, claro, um profissional de excelência. Valeu, até o próximo vídeo, fui!